Nesse vídeo eu quero comentar com você acerca do pedido de perdão do apóstolo Luiz Hermínio. Vocês viram, né? Eu vou mostrar o vídeo no final aqui para vocês, mas gente, pedido de perdão é uma coisa muito nobre, né? E eu dou glória a Deus por isso. Porque diante de tudo que a gente está vendo, né? Tanto blá blá blá, tanto fala daqui, fala de lá, o que mais precisamos é de unidade. E não existe unidade nenhuma se não houver perdão. Lá no Salmo diz, ó quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Mas para que os irmãos vivem em união, tem que haver perdão. Sem perdão, irmãos, não tem como a gente viver em comunidade. Porque seres humanos erram, seres humanos vão errar a vida toda, né? Seres humanos não são perfeitos. Mas Deus deixou esse dispositivo chamado perdão, para que a gente possa estar se alinhando, para que a gente possa estar refletindo a realidade do céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha como isso é forte, irmão. O pedido de perdão, ele é nada mais, nada menos do que um pedido de rendição. É quando você levanta as mãos e fala, não tenho armas, eu não tenho nada, eu não tenho como te atacar, eu não tenho como fazer nada, eu estou vulnerável diante de você, diante da situação, diante da causa. Então, só quem já passou por isso sabe o quanto isso é difícil. Eu me lembro das muitas vezes quando me desentendia com a minha esposa, ao ponto de ter que vir parente, ter que vir amigos, irmãos da igreja para conversar comigo e com ela. E muitas vezes, né, eu ouvia isso, Vagnão, pede perdão. E eu falava, mas eu tenho razão, cara, como é que eu vou pedir perdão disso, disso, disso? Não, cara, deixa a tua razão de lado, pede perdão, quebra isso. Alguém tem que quebrar isso daí, então começa por você. Então, irmãos, eu muitas vezes tive em momentos assim que a razão não me resolveu em nada. Nada. O que resolveu foi perdoar e pedir perdão. Ainda que eu tivesse razão, pedir perdão. E isso, irmão, isso é de Deus. Isso revela Jesus. Isso revela o céu. Quando há perdão, há presença de Deus. Olha o que diz aqui Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, o que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Olha que uma palavra ela é forte. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Meu Deus, cara, é muito forte isso. Aqui a palavra diz sobre dureza de coração e sobre entrega de coração. Quantas pessoas hoje estão com o coração fechado, não revelam o que está dentro, né? Elas encobrem as suas transgressões, elas escondem as suas feridas, elas escondem os seus porquês, elas escondem os seus motivos e com isso elas nunca prosperam, não conseguem experimentar uma mudança de vida. Muitos de nós precisamos rasgar o coração, abrir o coração, mostrar de verdade o motivo daquela mágoa, mostrar de verdade o motivo da tristeza, mostrar de verdade o motivo da tua insatisfação e então receber cura. Olha o que diz aqui a palavra de Deus também no livro de Mateus 23:11. O maior entre vocês deverá ser servo. É Jesus falando isso aqui. O maior de vocês tem que ser servo, ou seja, o menor. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Pedir perdão é humilhação. Hein, Vagnão? Eu não me humilho não. Que negócio é esse? Eu tenho a razão, eu não fiz nada de errado, tá tudo certo comigo, tá? Fica aí com esse teu troféuzinho aí, fica aí com esse sentimento de que você é maior, fica aí com essa exaltação a si próprio, né? De que você é uma pessoa correta, de que você é intocável, impecável. Fica com isso, porque isso diante do Senhor só mostra que você se exalta, só mostra que você é merecedor, só mostra que você é perfeito, né? E o que Deus faz com esse tipo de gente orgulhosa? Ele abate. Mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele que chega se prostrando, aquele que se rende, aquele que se mostra, aquele que rasga o coração, esse sim será exaltado. Muitas pessoas não conseguem o favor de Deus, não conseguem mexer com Deus, chamar a atenção de Deus, porque são orgulhosas. E o pior de tudo é saber que o orgulho
ele é um dos pecados mais difíceis de se identificar. É difícil você falar assim, eu sou orgulhoso. É difícil você falar assim, não, eu pequei, é o pecado do orgulho. Ninguém fala isso, né? A maioria das pessoas que são orgulhosas não conseguem olhar para si próprias e não conseguem se sentir orgulhosas. Não conseguem identificar o orgulho, porque o orgulho é um ídolo. O orgulho é algo que cega totalmente a pessoa. Por isso, não confie nas tuas razões, nas tuas habilidades, não confie que você é bom o bastante, não confie nessas falas na mente que dizem assim, olha, você é santo, hein? Você é perfeito. Cuidado com isso, cuidado. Porque o diabo pode estar plantando sementes de orgulho dentro de você e transformando você em um sepulcro caiado. Mas olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Olha que tremendo, verso 14. Olha que Deus fala, é Deus falando, gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa, olha aqui, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que tremendo isso aqui. Olha a sequência, olha aqui a prioridade do céu. A primeira coisa que Deus fala é humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhação, humildade, chegar de baixo, né? Depois, orar. E por fim, buscar a minha face. Não adianta você querer buscar a face de Deus sem antes se humilhar. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Independente de você ter razão, independente dos seus argumentos, humilhe-se, porque quando você se humilha, você se torna parecido com Cristo. Lembre-se, quando Cristo estava ali, ele era cuspido, ele era xingado, ele era humilhado, e mesmo assim, ele liberava perdão sobre aqueles que o ofendiam. Eu aprendi uma coisa, irmãos, durante toda a minha caminhada com Deus, até hoje, que o melhor caminho é se humilhar. Por isso eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Hermínio, que se humilhou, assumiu o seu erro, pediu perdão à Igreja de Cristo, e glória a Deus por isso. E eu também quero pedir perdão para vocês, porque eu acabei entrando nessa história, né, com um pedacinho de áudio, como todos também fizeram, e acabou que virou uma guerra essa internet aqui, foi uma guerra terrível. Eu quero pedir perdão a você que viu o vídeo que eu fiz e acabou tendo aí uma decepção comigo, mas eu sou homem, eu sou falho, então eu peço perdão também, peço perdão à igreja, e eu rasgo meu coração aqui também diante de vocês, me humilho diante de vocês e peço perdão, porque Deus veio me incomodando, o Senhor já estava trabalhando tanto no meu coração quanto no coração de muitos outros, e no final das contas parecia mais uma guerra, né? Como no Coliseu de Roma, entre irmãos e um povo assistindo essas guerras, essas brigas entre pastores. E eu quase que sucumbi diante disso, quase que eu entrei nessa onda e não é esse o propósito de Deus. Então eu peço perdão e eu oro para que Deus abençoe a menina, a família dela, que haja justiça em nome de Jesus, tá? Então se eu magoei o coração de alguém, se eu falei alguma coisa que de alguma forma trouxe algum sentimento ruim, eu peço perdão em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, é isso. E eu não quero ser lembrado pelos meus filhos, pela minha família e por todos que me conhecem por ser um homem de coração orgulhoso, mas por ser um homem de coração humilde, vulnerável, que se abre, que se mostra e que pede perdão. Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu estava recluso e em silêncio em todos esses dias. Eu precisava sondar meu coração, como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. E eu resolvi ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os olhos de Jesus e, infelizmente, colocado os olhos na minha justiça própria. E por isso, queridos, eu estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo, e isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Eu ofendi muitas pessoas, ofendi meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo, ofendi pessoas que
eu nem mesmo conheço essas pessoas. E eu estou aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoem por eu ter sido precipitado, irresponsável, infantil, ao tratar de um assunto tão sério, tão doloroso, via redes sociais. Eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto sem que o caso criminal estivesse concluído, né? Não estava concluído, não estava nada resolvido ainda. E eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos, querido, para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas, e até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. No entanto, não é por eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, que eu não tinha linguagem adequada, e por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pela forma que eu falei, sem informação jurídica. E eu usei nomenclaturas que eu nem domino, nem dominava essas nomenclaturas. Troquei palavras sem entender do assunto. E eu quero deixar claro aqui, querido. Quero deixar claro aqui, bem claro, que eu acredito sim na justiça dos homens justos. E todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime é crime, crime é diferente de pecado e deve ser tratado sim pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. Agora eu queria me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança, aos pais da criança e a todos os seus familiares. Me perdoem, de todo o coração eu estou aqui pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, embora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios, eu quero deixar que Deus trará justiça, porque Deus é sempre justo, e Ele trará justiça sobre tudo. Em uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa, que eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. Um ato criminoso, né? Eu não estava, assim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família, que além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Que eu sei que foi terrível. E eu errei, queridos. Eu peço perdão. Por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração para servir as famílias envolvidas. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão à igreja brasileira, aos meus irmãos em Cristo, a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoem, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você.